Olá, eu me chamo Danilo Arnaldo Briskiewicz, estou aqui na cidade do Cerro, Minas Gerais, no Brasil, e vou gravar o episódio de hoje sobre a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, cujo primeiro projeto, cujo primeiro risco arquitetônico foi feito em 1713. É sempre muito interessante entrar na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, na cidade do Cerro. Primeiro, que é uma matriz que guarda muitas histórias do período colonial, do século XVIII, na região da antiga comarca do Cerro do Frio, em Minas Gerais. A matriz de Nossa Senhora da Conceição começou a ser pensada no conflito que havia internamente nas minas do Cerro do Frio, descobertas em 1702, em relação aos serviços devocionais. É que o governo da capitania de São Paulo e Minas do Ouro achou por bem expulsar os frades, os freis, fossem eles dominicanos, beneditinos e franciscanos, da região das Minas. Com essa expulsão, obrigou então o bispo do Rio de Janeiro a mandar emissários para essa região para perceber a possibilidade da colocação de um pároco, de um vigário. Foi assim que em 1713 surgiu a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na época com um padre encomendado, ou seja, um padre que tinha um certo prazo para ficar com os cuidados devocionais dos seus devotos. Este primeiro padre foi Antônio de Mendanha Sotomayor, um sertanista lá do Rio de Janeiro, que nós já contamos a história dele aqui em outro vídeo. Antônio de Mendanha Sotomayor deu lugar depois ao primeiro padre Colado, ao primeiro padre que era o proprietário da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que foi o padre Simão Pacheco. Isso se deu por volta de 1724. O padre Simão Pacheco foi um dos padres que mais permaneceram à frente da paróquia serrana na história que começou em 1713 e continua até hoje, no ano de 2022. É muito interessante perceber que ele ficou de 1724 até a sua morte, quando ele perdeu, digamos assim, a propriedade da sua paróquia, em 1756. Detalhe importante é que o padre Simão Pacheco foi considerado um dos párocos, um dos padres mais ricos, mais opulentados de todo o Brasil no período colonial, recebendo congros do governo e, ao mesmo tempo, recebendo também conhecências, que eram valores cobrados pelos sacramentos que eram distribuídos na comunidade diariamente, especialmente na Semana Santa e na festa do Corpo de Deus. A história da matriz de Nossa Senhora da Conceição se confunde com o crescimento das minas do Cerro do Frio e foi criada, inclusive, um ano antes de ser elevada à Vila do Príncipe, em 1714. E é curioso perceber que em 1713 já havia o chamado vigário forâneo, ou vigário da vara, que era uma espécie de auxiliar em denúncias que eram levadas, inclusive, para o Tribunal do Santo Ofício em Lisboa. Esse vigário da vara era tão importante que em alguns momentos do ano haviam rituais colocados para ele que ele pudesse de fato ouvir a comunidade e saber sobre a moralidade das pessoas. É assim que os registros eclesiásticos do vigário da vara, muitos que chegaram até o Tribunal do Santo Ofício em Lisboa, nos ajudam a entender melhor como funcionava o sistema do padroado real. É que o governo de Portugal, como o Brasil era colônia, pagava os padres, os vigários, para terem o seu trabalho nesses lugares. É o que nós chamamos também a política da cruz e da espada. Portugal mandava os seus guardas, a sua milícia, os seus policiais, mas por outro lado também a igreja fazia o papel de apaziguamento, de pacificação
através de uma moralidade bastante conservadora, que nós podemos chamar de espírito tridentino, ou espírito de contra-reforma. Tá, mas o que seria o tal do espírito tridentino? A evocação do papel central da hóstia consagrada na vida dos devotos, ou seja, a centralidade da Eucaristia. Ora, mas quem é que faz a consagração da hóstia em corpo de Cristo? O corpo e sangue de Cristo se torna, de fato, um sacramento pelas mãos do sacerdote, pelas mãos do padre. É por isso que muitas vezes o poder do padre era tido como maior, mais apurado e mais necessário nas vilas, como a Vila do Príncipe, do que, por exemplo, o Senado da Câmara, que era composto por homens bons, por homens que comandavam, administravam de certa maneira esta vila e depois também davam pitaco no distrito diamantino e na própria comarca do Cerro do Frio. O sistema do padroado foi tão radical e tão rigoroso que a Igreja Matriz não era apenas um lugar onde o padre exercia a sua autoridade e seu poder, mas, acima de tudo, onde as pessoas reconheciam o poder da Igreja, o poder do Papa, o poder do Bispo do Rio de Janeiro, depois de Mariana, depois da Diocese de Diamantina. Os padres são figuras centrais na articulação das relações de poder em todas as vilas do ouro. E é curioso perceber que esse poder dos padres é sentido até hoje nas comunidades pequenas, como a própria comunidade serrana e nas cidades que têm o seu vigário, que muitas vezes se tornam muito importantes. Podemos citar o exemplo da atual cidade de Santo Antônio de Itambé, com a figura emblemática do padre Joviano, considerado um santo milagreiro e que tem o seu sepultamento realizado dentro da Igreja Matriz de Santo Antônio e hoje é um lugar de peregrinação. Um fato curioso sobre a Matriz de Nossa Senhora da Conceição é pensar que esse prédio é a terceira edificação no mesmo lugar. A primeira foi feita, ainda coberta de palha, por volta de 1713, quando de fato houve o surgimento da paróquia. Até por volta de 1724, nós tivemos aí o erguimento da segunda, que vai durar até por volta de 1776, 77. Já no final do século XVIII, nós temos de fato a volumetria, a espacialidade dessa atual matriz. É por isso que durante anos e anos e anos, nós podemos imaginar a dificuldade de manutenção de um edifício dessa proporção, especialmente as torres que ganharam uma altura muito elevada para os padrões coloniais. E isso salta aos olhos de quem visita a cidade do Cerro. As torres coloniais dessa igreja são desproporcionais com a maioria das capelas e matrizes que a gente percebe nas cidades históricas pelo Brasil afora. Para finalizar, nós devemos lembrar que a construção dessa matriz, especialmente da segunda e da terceira, se devia ao gerenciamento da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Essa irmandade, composta prioritariamente por homens brancos, por isso mesmo livres, essa irmandade era prevista nas constituições primeiras do arcebispado da Bahia, como fundamental para manter o tal espírito tridentino dos devotos e das paróquias, e também dos vigários. Esse espírito tridentino de cuidar do sacramento que era o Cristo era fundamental. A mais antiga irmandade que temos no Cerro não é do Rosário, não é do Carmo, é a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Sem ela não haveria, por exemplo, a possibilidade de termos tido durante todo o século XVIII, XIX e XX e até nos dias atuais, a procissão do Senhor Morto, que é uma das mais importantes da Semana Santa. A Semana Santa era incumbência da Irmandade do Santíssimo. Uma das irmandades que também foram criadas juntamente com a Irmandade do Santíssimo foi a Irmandade das Almas, que desapareceu no final do século XVIII, início do século XIX, e ao desaparecer deixou um vácuo sobre a explicação da sua função aqui dentro. O que nós sabemos pelos documentos históricos é que a Irmandade das Almas tomava conta do obituário, dos óbitos, dos sepultamentos e também pelo gerenciamento das missas que deveriam ser celebradas, especialmente nos altares laterais, encomendadas em testamento pelas pessoas que foram sepultadas aqui dentro.
Um caso clássico foi o de Jacinta de Siqueira, africana, alforriada, que se tornou uma mulher muito rica na Vila do Príncipe na primeira metade do século XVIII e quando morreu em 1751 deixou um testamento, deixando missas para rezar por sua alma, mas também deixou missas para rezar para Antônio José de Campos Lara, que havia sido seu proprietário, o seu dono, e que a trouxe para as minas do Cerro do Frio por volta de 1711. Jacinta de Siqueira foi sepultada dentro dessa igreja, a igreja matriz, e provavelmente junto ao altar de Nossa Senhora do Rosário, que ela era devota, e deixou no seu testamento, inclusive, que deixaria uma parte dos recursos da sua terça parte do testamento para acabar a obra da Igreja do Rosário, lá no alto da antiga Vila do Príncipe. Isso se deu por volta de 1758. O dinheiro de Jacinta Siqueira foi usado, sim, para a construção da nova capela da Irmandade do Rosário. Aqui, neste lugar que estamos, nós tivemos, então, no início do século XVIII, 3 irmandades. A Irmandade Santíssimo, a Irmandade das Almas e também a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário.